Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e hoje analisaremos a tutela individual do consumidor em juízo. E assim, a partir deste ponto, o nosso foco passa a ser o aspecto processual do direito do consumidor. No decorrer do nosso curso, foi possível perceber que há uma disparidade de condições entre o consumidor e o fornecedor, sendo que as normas consumeristas foram criadas com o objetivo principal de equilibrar a relação entre eles. Essa tendência também está presente na esfera processual, com a criação de normas procedimentais protetivas ao consumidor. A isonomia no tratamento processual das partes vai além do aspecto formal, deve ser efetiva e concreta. No caso do consumidor em juízo, a efetivação do princípio da isonomia real depende de um tratamento diferenciado, com proteções maiores dispensadas a ele, de forma que tenha condições equânimes de enfrentar o fornecedor. Embora a legislação tenha se concentrado na tutela coletiva do consumidor, temos dispositivos do CDC que criam prerrogativas processuais sempre com o objetivo de facilitar o exercício da ampla defesa do consumidor individual, no caso concreto. O sistema jurídico brasileiro disponibiliza às partes variadas formas de solução dos conflitos, sendo possível citar a jurisdição, a autotutela, a autocomposição, a mediação e a arbitragem. Como atividade, a jurisdição é o complexo de atos praticados pelo agente estatal investido de jurisdição no processo. A função jurisdicional se concretiza por meio do processo. A tutela jurisdicional individual é a tutela voltada à proteção dos direitos materiais individuais. Os conflitos relativos ao consumidor e ao fornecedor são, em sua maioria, resolvidos por meio da jurisdição. O Estado não tem, no entanto, o monopólio da solução dos conflitos. O direito admite outras maneiras pelas quais as partes possam buscar uma solução do conflito em que estão envolvidas. São as formas alternativas de solução dos conflitos, que podemos citar a autotutela, autocomposição, mediação e arbitragem. O Código de Processo Civil valoriza tais soluções e o Estado promoverá sempre que possível a solução consensual dos conflitos e a sua aplicação deve ser estimulada, inclusive no curso do processo judicial. O CDC prevê a utilização de mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo, a instituição de mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento e de núcleos de conciliação e mediação de conflitos oriundos de superendividamento. O artigo 51, inciso 7 do CDC, prevê ser nula de pleno direito a cláusula contratual que determine a utilização compulsória da arbitragem. Esse dispositivo limita-se a vedar a adoção prévia e compulsória da arbitragem no momento da celebração do contrato. No entanto, nada impede que, posteriormente, diante de eventual litígio, havendo consenso entre as partes, em especial a aquiescência do consumidor, seja instaurado o procedimento arbitral. O artigo 84 do CDC, por sua vez, trata da tutela específica na ação que tenha por objetivo o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, caso em que a satisfação gerada pela prestação jurisdicional é exatamente a mesma que seria obtida com o cumprimento voluntário da obrigação. O dispositivo citado não cria um novo procedimento no sistema processual, apenas prevê algumas técnicas procedimentais para a efetiva tutela do titular de direito que tenha como objeto obrigações de fazer e não fazer. O artigo 84 do CDC traz ainda a disciplina da multa coercitiva, ao estabelecer que o juiz poderá, inclusive de ofício, impor multa diária ao réu. Também prevê a aplicação da multa por tempo de atraso, sem indicação da periodicidade. O artigo 101, inciso 1 do CDC, traz regras relativas de competência de foro das ações judiciais individuais que tenham como objeto a relação consumerista, de modo que a ação pode ser proposta no domicílio do autor. A hipossuficiência do consumidor diante do fornecedor justifica o tratamento diferenciado. É possível, no entanto, que o consumidor se veja obrigado a litigar fora do seu domicílio. Não sendo a causa de competência de algumas das justiças especializadas, a competência se dará da justiça comum, dividida em justiça federal e estadual. Em relação à intervenção de terceiros, o CDC tem apenas 2 dispositivos que tratam expressamente desse tema. O artigo 88,
que expressamente proíbe a denunciação da lide na hipótese do artigo 13, parágrafo único, e o artigo 101, inciso 2, que permite ao réu chamar ao processo o segurador. No caso de responsabilidade solidária e objetiva dos fornecedores, previstas pelo artigo 7º, parágrafo único do CDC, não será aplicável o instituto do litisconsórcio alternativo. É uma demonstração clara de proteção ao consumidor, vista também em outros artigos da norma, como os artigos 18, 19, 25, 28 e 34. O artigo 6º, inciso 8 do CDC, prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, sempre que este for hipossuficiente ou as suas alegações forem verossímeis. É suficiente a presença de um desses elementos para que se legitime essa inversão. E é com esse destaque que encerramos aqui a nossa aula de hoje. Não deixe de estudar os artigos citados e o material didático disponibilizado em sua área do aluno, que contempla o tópico com uma maior profundidade. Procure estudar sempre. A constância é a chave do verdadeiro aprendizado. Então, bons estudos e até o nosso próximo encontro.